recebido pela cúpula do Legislativo, presidente da Câmara, presidente do Senado, e será conduzido ao plenário da Câmara para uma sessão de Congresso. Nessa sessão é que efetivamente Jair Bolsonaro toma posse como presidente da República. É o momento mais importante da solenidade. É daqui que Jair Bolsonaro sairá presidente do Brasil. Virtua, chat. É justamente um congraçamento junto ao Legislativo, uma homenagem à democracia. O presidente Jair Bolsonaro fará um juramento sobre a Constituição, jurando respeitá-la. Depois assinará o termo de posse, assim como o vice Hamilton Mourão. E em seguida seguirá para passar as tropas em revista, ouvirá uma salva de 21 tiros, uma solenidade militar, receberá o posto de comandante em chefe das Forças Armadas e só então seguirá para o Palácio do Planalto para o restante da solenidade. Você vê o Rolls-Royce se aproximando agora da rampa do Congresso Nacional, que será subida pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. O Trump trair, mano? É Alguém isso, sabe? Cristina, ele já desce do carro nesse momento. O Trump é a estrelinha, né? O filho dele e a Michelle Bolsonaro, a esposa, já se posicionam ali agora para a subida da rampa. Tá só o vice. Cerimonial sempre orienta. Brasil, terceiro mundo eterno. Se aproxima deles para explicar das orientações finais. Atrás, agora a gente vê pela primeira vez o vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, e a esposa, Paula Mourão. O ritual é que as esposas seguem atrás dos eleitos, do presidente e do vice-presidente eleitos. E então, tá gordinha essa do Mourão, hein, mano? 5 minutos para as 3 da tarde, Jair Bolsonaro chega ao Congresso Nacional, já com as autoridades. Eunice Oliveira e Rodrigo Maia, acompanhados também das esposas, fazem então a recepção ao presidente eleito Jair Bolsonaro. E eles vão cruzar o Salão Negro do Congresso na sequência e vão ao plenário da Câmara. Mano, é impressionante como que a sociedade se envolveu tanto, entre aspas, acontecendo dentro de instantes. A ponto a gente dá muita importância para Eduardo Ribeiro tem informações de outro ponto nesta cobertura jornalística da Record. Eduardo Ribeiro, você. Tem tapete vermelho. Aqui de dentro do Palácio do Planalto já é possível ouvir os gritos das pessoas da Praça dos Três Poderes, só por saber que Jair Bolsonaro já está no Congresso Nacional e vai começar essa parte tão importante em que ele de fato tomará posse como presidente da República do Brasil. Ele vai subindo agora a rampa do Congresso Nacional, acompanhado pelos presidentes das duas casas, da Câmara e do Senado. E a cena que nós acabamos de assistir foi a de 2 colunas de homens correndo ao lado do Rolls-Royce, de quase 70 anos de fabricação. Pois 2 desses homens que os senhores viram correndo participaram da segurança do presidente durante a parece campanha que eles não estão sabendo o serão incorporados à segurança dele como presidente empossado. Gotino, Adriana. É isso, Eduardo. A gente vê, então, nesse momento, a subida da rampa do Congresso Nacional. Como eu havia explicado em outras cerimônias de posse, esse ritual não aconteceu. Os presidentes chegavam muitas vezes pela chapelaria, por dentro do Congresso, mas Jair Bolsonaro escolhe, portanto, subir a rampa cercado, de um lado, por Eunice Oliveira, presidente do Senado, do outro, por Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que vão conduzi-lo até o plenário para dar início à cerimônia oficial da posse. É o presidente do Senado, Eunice Oliveira, que dá posse efetivamente ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Agora a gente vê o presidente de costas ainda, mas a gente sabe que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. É Margaret Thatcher. Ali do lado esquerdo, olha ela. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também cumprimentaram Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Agora eles são separados das esposas, porque os dois vão seguir diretamente para o plenário. Só no Câmara. Tá parecendo 1 de janeiro de 64. Militares, eles recebem a todo momento cumprimentos e homenagens, mas o objetivo do cerimonial é conduzi-lo diretamente ao plenário da Câmara. Hoje tá 2019. Às vezes televisão tem qualidade boa na internet, mano. Ter alguns instantes de privacidade, mas a previsão do cerimonial é seguir direto para o plenário da Câmara. Olha nossa, só, como é bonita essa grandona. O salão, eu quero casar com ela. Como que chama essa grandona? Tava na sequência vai ter o juramento constitucional, que fala em respeitar a Constituição, as leis brasileiras. Acesso ao plenário da Câmara dos Deputados. É HD meu. O presidente eleito Jair Bolsonaro conhece como poucos esses salões da Câmara dos Deputados. Gente, como que chama essa mulher? Como deputado federal. E esta sério, alguém me passa o nome dela? Que política bonita. O contato ali no Salão Verde. Alguém me passa o nome dela, mano. Era uma das
Essa aí na frente, cara. O contato com jornalistas, contato com parlamentares. Ela é linda. Neste Salão Verde. Dos deputados que você como que chama ela? No Salão Verde, o deputado Jair Bolsonaro. E ele chega aí agora como gente, que lindo. Vou apertar no Twitter. Eleito para tomar posse. Gente, Salão Verde, porque o carpete, no Twitter. Ali há um tapete vermelho, mas o carpete é verde. Se dirige agora ao plenário, tantas vezes entrou como deputado federal, plenário da Câmara dos Deputados para as sessões do Congresso. Gente, alguém me passa o nome dessa mulher. Já ela vai ser conduzido à mesa. Guilherme Reide. Onde devem ficar, além de Bolsonaro, os presidentes da Câmara e do Senado, que nós estamos vendo aí. Tomar no cu, mano. No momento, há parlamentares e convidados no plenário. O presidente eleito é aplaudido na chegada. Ah, NA Print. Vice Hamilton Mourão junto com eles. Saudado por vários colegas, ex-colegas, pelos funcionários da Eba, olha aí, tanto de cadeiras, olha o tanto de políticos sustentando com nossos impostos. Imagem, a gente vê os colegas parlamentares. E aí, GQ Scar, muito obrigado pelo sub, Mata Bress, por favor. Ah, é Shima da Hiro que deu presente, Shima da Hiro. Abençoe com o Mata Bress, Shima da Hiro, chat, por favor. Dizia, ele conhece muita gente que está nesse plenário. 24 ele teve muito contato, são 7 mandatos como deputado federal. E aí estão vários parlamentares lá que tinham contato com ele no dia a dia, no cafezinho, nos salões, nas comissões. Cara, eu juro por Deus, como uma pessoa que odeia a função governamental, eu fico com ódio de ver esse tanto de cadeira, esse tanto de... Olha, mano, eu fico com ódio, mano, de ver esse tanto de cadeira, de políticos, cara. Eu passo mal, mano, não tô zoando. Oliveira corre com o ANCAP, tá puto, cara. E olha que eu nem me considero ANCAP, mas eu tô com raiva de ver isso. Nós vamos ver duas etapas muito importantes. O juramento de compromisso constitucional e a assinatura do termo de posse. José, o senador Eunício Oliveira, que comanda essa sessão. Fico possesso, mano. Tem gabinete ainda, né? Exatamente. Presidente eleito em modo mais relaxado agora, Heraldo. A quantidade de registros fotográficos por parte dos parlamentares, colegas do presidente eleito. Olha os celulares, todo mundo de iPhone, né? A gente vê o premier Benjamin Netanyahu de Israel e outros convidados estrangeiros. Os convidados estrangeiros que mais tarde participarão do coquetel no Itamaraty são convidados também para a cerimônia de posse no Congresso. Aberta a sessão solene. Ô Globo, aumenta o áudio aí. Nacional destinada Ô Globo. A receber o compromisso constitucional. Qual é, sister? E da posse ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, e ao excelentíssimo vice-presidente da República, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, o rosto, olha a qualidade mesmo. Eleitos em 28 de outubro de 2018 e diplomados pelo Superior Tribunal Eleitoral no dia 10 de dezembro do mesmo ano, e diplomados pelo Superior Tribunal Eleitoral no dia 10 de dezembro do mesmo ano, para o período a iniciar-se nesta data. Suas Excelências encaminharam à mesa os diplomas que serão publicados na forma regimental. Composição da mesa. Compõe a mesa com essa presidência o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. O excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Antônio Hamilton Martins Mourão. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia.
O excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge. O excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. E o excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Giacobo. Eu convido a todos para, de pé e em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela banda dos Fuzileiros Navais. Muito criança. Nem a pau vou ficar em pé. Mas eu vou cantar. Tá bom, vou ficar em pé, vai, deixa eu fechar a janela. Ouvida do Ipiranga, as margens plácidas, se o Senhor desta igualdade conquistamos com o braço forte dos teus seios, ó liberdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Ó pátria amada, Senhor, salve, salve, salve. Ó Brasil, uma terra, esperança e raio vívido de um provérbio lado retumbante. O Senhor da igualdade resplandece pela própria natureza, o colosso da beleza, terra dourada, entre outras minas do Brasil, a pátria amada, gentil, pátria amada, Brasil. Não é bater palma não, achei que tinha acabado. Ô Brasil. Ô pátria amada, salve, salve, idolatrada, Brasil, um povo, raio. Nossa, que linda ela, mano. Meu Deus. Resplandece. Mano, como que chama do lado dela? Nossa, os deputados ficam bonitos. Fúria. Dourada, do Brasil, ô pátria amada. Renan tava aí. Pátria amada, Brasil. Aí, acertei a maioria, mano. Tá ótimo. Aí. Ei, estados, governos. Convido a todos. Plenária. Convido a todos a se manter em posição de respeito. Tá bom, ok. O compromisso constitucional. E convido o excelentíssimo presidente da República eleito, senhor Jair Messias Bolsonaro, a prestar o seu compromisso constitucional. Tá ótimo, já fiz a minha parte aqui.
Já me entrevistei. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis. O que eu fiz no capa? O bem geral do povo. Tudo que eu fiz é no capa agora. A união, a integridade e a independência do Brasil. Convido essa mesa que se mantenha de pé e convido o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, a prestar o compromisso constitucional. Ué, que tá prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Não me prende, senhor. Observar as leis. Promover o bem geral do povo brasileiro. Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Meu Deus, que histeria coletiva. Peço que a mesa ainda se mantenha de pé, com os poderes que me são outorgados pela Constituição Federal. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e o excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. A mesa pode sentar-se. Caramba, você tá com 30 anos, Charles. Meu Deus. E agora, oficialmente, Jair Bolsonaro é o presidente do Brasil, presidente empossado. E Hamilton Mourão, vice-presidente. Termo de posse. E agora o senhor primeiro secretário Oliveira leu o termo de posse. Da mesa do Congresso Nacional, deputado Jacobo, procederá a leitura do termo de posse. Que nome feio, Jacobo. Deputado Jacobo, de pé, para proceder à leitura do termo de posse. Gente, o react meu é desse jeito. Termo de posse do excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e do excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Tá, e aí? Às 15 horas do dia 1º de janeiro de 2019, perante o Congresso Nacional reunido em sessão conjunta de suas casas, no plenário da Câmara dos Deputados nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo... Um mod meu escreveu, já pode bater nos... Aí usou um termo aí ofensivo. Tira o mod dele. Eu tenho certeza que ele falou brincando, mano, mas como mod você não pode fazer isso, mano. Como mod você não pode fazer isso, cara, não tô brincando. Mesmo na brincadeira. Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. Você sabe, compareceram cara. O senhor Jair Messias Bolsonaro e o senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, que nos termos do artigo 78 da Constituição Federal foram solenemente empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente, para os quais foram eleitos no dia 28 de outubro de 2018 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 10 de dezembro. Eu quero saber quando é que o Temer vai passar a coroa pro Bolsonaro. De janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Mentira. Os empossados proferiram na forma do citado artigo da Constituição o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Temer vai dar golpe. E de conformidade com o dispositivo no artigo 75 no Regimento Comum do Congresso Nacional, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, secretário-geral da Mesa do Senado Federal, lavrou o presente termo, que é assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos da sessão. O termo de posse será assinado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, agora empossado, pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da República, também empossado, por esta presidência, pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, pelo excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pela excelentíssima senhora procuradora-geral da República, doutora Raquel Dodge, e pelo excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, pelo excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional. Eu só queria uma Resident Sleeper. Tira o Resident Sleeper, gente. 15 para meio. São 3 horas e 16 minutos. Nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro assina o termo de posse. Resident Sleeper, é o livro de posse, né? De Deodoro da Fonseca, exatamente. Pronto, acabou de assinar. Raquel Ele recebe um outro documento e faz a assinatura. Ele está sentado. Raquel Minerva. O documento. Piada sem graça, eu ri. E ele continua assinando. E é importante a gente dizer, né, Tiago, como a Denise acabou de frisar, nesse momento Jair Bolsonaro já é o presidente do Brasil. Duas figuras aí bastante representativas do baixo clero, né? Compondo a cena da posse, uma espécie de Forrest Gump da posse, que é o Fabinho Liderança, né? O Fábio Ramalho, e o Giacobo, que tiveram ali algum papel por serem integrantes da mesa diretora da Câmara. A impressão minha, ela comparou com o filme. O Andreasa está com a gente também. As suas impressões, Carlos Andreasa? Tiago, comparação. Rapidamente dizer o seguinte: lembramos que há não muito tempo o Jair Bolsonaro ridicularizado. Já o Andreasa vem. Ele falou? Há não muito tempo o Jair Bolsonaro ridicularizado. Casado com vocês. Já o Andreasa vem. É o Mourão que está assinando o livro. Um dos memes primeiros dessa presidência foi esse tom da leitura do juramento de posse pelo Mourão, né? Ele quase berrou, parecia que estava ali num treinamento do Exército. Um tom muito engraçado, até aquele em que ele leu o juramento de posse. É engraçado. De Deodoro da Fonseca. Como eu disse agora há pouco, é o livro de Deodoro da Fonseca que Eunício assina e vai embora para casa, que não foi reeleito, ainda bem. E a cerimônia protocolar, agora quem assina o livro é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Agora sim, Carlos Andreasa. Da Jovem Pan. Tiago, só uma lembrança, não faz muito tempo, o Jair Bolsonaro ridicularizado disputou a presidência da Câmara. Quando ele estava no PP, sem nenhuma chance, foi ridicularizado, mas a Jovem Pan é anti ou pró Bolsonaro? Por se tornar conhecido, hoje está aí sendo empossado na mesa da Câmara, que conhece tão bem, no Congresso, que conhece tão bem, assistido. Nada. Eu vi ali, pelo menos com certeza, dois ex-presidentes, Fernando Collor e José Sarney. Então. E aí agora o livro vai para a procuradora Raquel Dodge, Vera Magalhães. Exato. Se podia haver um contraste maior entre a representação da nova política, né, que foi uma das marcas, uma das simbologias da eleição do Jair Bolsonaro e da velha política, tá nesse contraste aí entre o Bolsonaro sendo empossado e o Sarney e o Collor a poucos metros ali da primeira-dama, Michele, cantando o hino a plenos pulmões, né? Como se não fossem a representação máxima do que há de mais velho na política. De conceder a palavra ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Tem a palavra, Vossa Excelência. E agora o presidente se levanta. Mito. Por que tem que levantar? O que é isso? É uma caixinha? O que tem dentro? É curtinho. Ele faz uma brincadeira ali, né? Ele diz curtinho. Eu começo aqui, nominado. Tá. E ele não vai até a tribuna, né? Ele fica... Exatamente, na mesa diretora da Câmara, que no caso é do Congresso. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, chefe de Estado, chefe de governo,
vice-chefes de Estado e vice-chefes de governo, que me honram com as suas presenças. Vice-presidente da República Federativa do Brasil, Hamilton Mourão, meu contemporâneo de Academia Militar de Agulhas Negras, presidente da Câmara dos Deputados, prezado amigo, companheiro deputado Rodrigo Maia, ex-presidente da República Federativa do Brasil, senhor José Sarney, senhor Fernando Collor de Mello, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, Collor Sarney, senhoras e senhores ministros de Estado e comandantes das forças aqui presentes, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, senhoras e senhores governadores, senhoras e senhores senadores e deputados federais, senhoras e senhores chefes de missões estrangeiras acreditados junto ao governo brasileiro, minha querida esposa Michele, daqui vizinha Ceilândia, meus filhos e familiares aqui presentes, Renan, a conheci aqui na Câmara, brasileiros e brasileiras. Cadê o Renan? Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo, que pelas mãos de profissionais da Santa Casa de Fora operaram um verdadeiro milagre. Obrigado, meu Deus. Com humildade, volto a esta casa, onde por 28 anos me empenhei em servir a nação brasileira. Travei grandes embates e acumulei experiências e aprendizados que me deram a oportunidade de crescer e amadurecer. Volto a essa casa, não mais como deputado, mas como presidente da República Federativa do Brasil. Mandato a mim confiado pela vontade soberana do povo brasileiro. Debatido. Não, é verdade. Hoje aqui estou fortalecido, emocionado e profundamente agradecido a Deus pela minha vida e aos brasileiros que confiaram a mim a honrosa missão de governar o Brasil, neste período de grandes desafios e ao mesmo tempo de enorme esperança. Governar com vocês. Aproveito este momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Porque eu nunca fui em governo nenhum, né? Independente qual. Temos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. Tomara, né? Estou certo de que enfrentaremos enormes desafios, mas se tivermos a sabedoria de ouvir a voz do povo, alcançaremos êxito em nossos objetivos e pelo exemplo e pelo trabalho levaremos as futuras gerações a nos seguir nessa tarefa gloriosa. Vamos unir o povo, valorizar a família. Vocês acham que escutar a voz do povo é algo assim que devia ser super valorizado? Laico-cristã. Sem pensar combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Pretendo partilhar o poder de forma progressiva, responsável e consciente. De Brasília para o Brasil, do poder central para estados e municípios. Minha campanha eleitoral atendeu ao chamado das ruas e forjou o compromisso de colocar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Por isso, quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. Nada aconteceria sem o esforço e o engajamento de cada um dos brasileiros que tomaram as ruas para preservar nossa liberdade e democracia. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política. Que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar pelo mérito bons empregos,
e sustentar com dignidade suas famílias, que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico, e respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. O pavilhão nacional nos remete à ordem e ao progresso. Nenhuma sociedade se desenvolve sem respeitar esses preceitos. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa. Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para dar o respaldo jurídico para os policiais realizarem o seu trabalho. Eles merecem e devem ser respeitados. Nossas Forças Armadas terão as condições necessárias para cumprir sua missão constitucional de defesa da soberania, do território nacional e das instituições democráticas, mantendo suas capacidades dissuasórias para resguardar nossa soberania e proteger nossas fronteiras. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Vamos valorizar o parlamento, resgatando a legitimidade e a credibilidade do Congresso Nacional. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Realizaremos reformas estruturantes que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas oportunidades. Precisamos criar um círculo virtuoso para a economia que traga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados para o comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e a eficácia. Todo o setor produtivo terá um aumento nesse processo de recuperação do crescimento. O setor agropecuário seguirá desempenhando um papel decisivo em perfeita com a preservação do meio ambiente. Dessa forma, todo o setor produtivo terá um aumento de eficiência, com menos regulamentação e burocracia. Esses desafios eu espero que você honre essa palavra, Bolsonaro. Mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Eu vou ter que defender meu público aqui, mano. Pepito escreveu: velho, os seguidores do máximo tudo doente da cabeça, nem quer pós de arma, sabe nem usar arminha de brinquedo, meio de já vão tudo tomar tiro na cabeça. Se os meus são assim, mano, imagina os de certas strings. Pronto, esse é tudo que eu preciso falar. Tangível da vida política brasileira, com respeito ao Estado democrático. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer a ruptura com práticas que se mostram nefastas para todos nós, maculando a classe política e atrasando o progresso. A irresponsabilidade nos conduziu a uma maior crise ética, moral e econômica de nossa história. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado. A política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do Brasil. Senhoras e senhores congressistas, deixo essa casa rumo ao Palácio do Planalto, com a missão de representar o povo brasileiro. Com a bênção de Deus, o apoio da minha família e a força do povo brasileiro, trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com o seu destino e se torne a grande nação que todos queremos. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
Ei, presta atenção, Michele. O discurso do presidente Jair Bolsonaro, as suas primeiras impressões, Vera Magalhães. Ele repetiu os motes da campanha, né? 2 vezes o lema da campanha, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. As pautas tradicionais ali, que foram bem recebidas. Conservadorismo, não a ideologia de gênero, não a militância política nas escolas. Vamos ouvir o início ali, depois a gente retoma. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Hamilton Mourão Martins, presidente da Câmara de Deputados, excelentíssimo deputado Rodrigo Maia, em nome de quem cumprimento a todos os deputados federais aqui presentes, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, em nome de quem cumprimento os demais membros do STF e também os membros do Conselho Nacional de Justiça, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em nome de quem cumprimento todo o Ministério Público e também os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho, primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Jacobo, chefes de Estado e de governo, delegações estrangeiras, chefe dos demais delegações estrangeiras, embaixadores, ex-presidente da República, presidente José Sarney e ex-presidente da República Fernando Collor de Mello, esses dois estarem, principalmente o Collor, familiares, mas Sarney também. Primeira-dama do Brasil, senhora Michele Bolsonaro, em nome de quem cumprimento os demais familiares do presidente Jair Bolsonaro, que eu fiz protesto esposa do excelentíssimo senhor vice-presidente da República, senhora Goiânia, Paula Mourão, futuros ministros de Estado, em nome de todos, quero cumprimentar em nome do chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzano, ex-presidente da mesa do Congresso Nacional, presidente Mauro Benevides, em nome de quem cumprimento os ex-presidentes da mesa do Congresso Nacional aqui presentes, Conselho da República, senhoras e senhores membros do Conselho da República, governadores de Estado, Superior Tribunal de Justiça, em nome do ministro João Otávio Noronha, cumprimento todos os ministros do STJ, Superior Tribunal Militar, presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, em nome de quem cumprimento todos os ministros do STM e demais tribunais, presidente do TCU, ministro Zé Múcio Monteiro, em nome dele, cumprimento todos os demais ministros do Tribunal de Contas da União, demais convidados, senhoras e senhores. Os eleitores 70% brasileiros, concordam em outubro de 2018, em um pleito democrático e legítimo, votaram na esperança. Essa esperança, representada pela vontade da maioria, espalhada pelo país, e espalha a crença em melhores oportunidades, ao mesmo tempo em que a democracia avança e se fortalece. Esperança e confiança que se renovaram em um pleito presidencial sobre o qual não pairam dúvidas. A maioria do povo brasileiro, presidente Jair Bolsonaro, escolheu delegar-lhe a suprema honra de ser o líder máximo da nossa nação. Senhor presidente, senhor vice-presidente, a partir de agora, o futuro do nosso país, posso dar minha opinião sobre isso? Em vossas mãos. Eu ainda tenho minhas dúvidas, Vossas excelências têm uma parcela principalmente quando eu comparo com um país de população muito grande, apesar de ter uma educação e uma renda muito maior que os Estados Unidos, né? Mas eu ainda tenho minhas dúvidas, mas eu confesso que essas minhas dúvidas é por falta de conhecimento, tá? Então eu prefiro nem opinar, eu prefiro ficar em cima do muro ainda, mano. Porque eu não tenho tanto conhecimento sobre esse assunto. Mas assim, de primeira instância, cara, tudo vem na minha cabeça, por exemplo, são várias vezes que acontecem nos Estados Unidos, entendeu? Com armas. Mas, mano, de novo, não levem totalmente a sério o que eu tô falando, porque eu tô falando isso aqui com base na falta de conhecimento. Então, assim, tô falando apenas a minha impressão inicial, entendeu?
Então, eu não sei se eu concordo muito, por enquanto, com esse negócio do Bolsonaro, cara. Eu acho que pra um país como o Brasil, que as pessoas são muito... tem uma educação muito falha, são nervosos por qualquer coisa, né? É complicado, mano. Eu não sei ainda. Eu não sei, cara. Eu não sei ainda. Pelo bem-estar do nosso querido país. Cara. Por falta de conhecimento, entendeu? Quando as regras vigentes não permitem que se faça o que o senhor eventualmente pretenda, será necessária alteração legislativa pelo Congresso Nacional, com o controle de constitucionalidade do Supremo e a permanente fiscalização do Ministério Público. Eu sou libertarianista. Sobre a Constituição e as leis que há pouco Vossa Excelência jurou defender, serão discutidas as eventuais mudanças legislativas necessárias com o Congresso e com a sociedade para resolver os desafios de um país que vive tem uma diferença muito grande entre liberal e libertarianista. Que todos nós dizemos, o país chamado futuro. Vejo em Vossas Excelências a vontade e o patriotismo necessários para o exercício do contraditório e do diálogo, né? Ferramentas das mais importantes na vida pública brasileira. Mesmo os melhores ideais ou as melhores ideias podem ser aperfeiçoadas. Saber divergir com argumentos sólidos enriquece a política e a vida. E assim é assim que crescemos e nos aprimoramos. Senhoras e senhores, é no parlamento que o diálogo bem exercitado leva ao entendimento e assim as melhores soluções para a nossa nacionalidade. Mano, na verdade, ao eleger seu novo presidente da República, ele é um pouco mais a população brasileira extremo do que o liberal. Um cidadão o liberal, ele que viveu ainda e trabalhou cata por algumas coisas mandatos, do Estado. O libertário não. 7 mandatos como deputado Mas eu não federal entro muito nessa questão, nesse mano. Congresso Nacional. Com a experiência de quem também vivenciou esta casa pode ser um pouco por mais de 20 anos, inclusive convivendo com Vossa Excelência falta de por 12 anos nesse plenário da Câmara dos Deputados. Então, tenho uma profunda convicção de que o Congresso Nacional não faltará ao país no cumprimento da sua missão constitucional na nova legislatura. Não precisa mandar eu calar a boca, diálogo, cara. Paciência e perseverança. Tenho certeza. Eu tô literalmente falando pra vocês não levar a sério a minha opinião, triunfará mano. Você mandou calar a boca. De todos os brasileiros. Caramba. Esse Congresso. É novo. Esse Congresso não faltará a Vossa Excelência. Esse Congresso não faltará ao Brasil, como também não faltou na legislatura que se encerra dentro de um mês. O governo de Vossa Excelência certamente enfrentará um pouco menos de dificuldades, graças a importantes matérias aqui aprovadas para ajudar o Brasil a superar a grave crise pela qual passávamos. Em respeito à história dos fatos, eu falo assim, licença, mais pragmático, presidente Bolsonaro, mas não posso deixar de registrar a perseverança política e pessoal do ex-presidente Michel Temer. Foi em cooperação republicana com a Câmara dos Deputados, tão bem presidida pelo presidente Rodrigo Maia, e com o Senado Federal que aprovamos, por exemplo, a PEC do teto de gastos, que tive a satisfação de relatar. O meu TCC na faculdade foi sobre a escola austríaca. Ferramenta para tem umas raízes o equilíbrio das contas libertarianismo públicas do Brasil. Há muito precisamos aplicar no Brasil a máxima de que o orçamento então, assim, na questão econômica, eu entendo bastante. E as dívidas devem ser reduzidas. Na questão moral, filosófica, como dizia Marco Túlio Cícero, filósofo romano, há 50 anos antes de Cristo. Tenho certeza, presidente Jair Bolsonaro, que Vossa Excelência estará recebendo um país com diversos ajustes feitos com a colaboração com este Congresso Nacional. Aqui nessa casa, aqui nesse Congresso, não houve pauta bomba, nem deixou-se qualquer herança maldita. Houve sim muito trabalho para avançar na pauta que era necessária ao Brasil. Destaco as iniciativas na área da segurança pública e da microeconomia, que conforme ressaltei nesse mesmo plenário há 11 meses atrás, eu quero falar sobre esses assuntos aí deles, tônica do ano legislativo de 2018, como foi feito um destaque na campanha de Vossa Excelência, e é um reclamo urgente de toda a população brasileira.
Muito mais haverá de ser feito nas áreas de segurança pública, microeconomia, saúde, educação, emprego, renda e equilíbrio fiscal. Mas Vossa Excelência não iniciará do zero esse grande esforço que o Brasil espera. A criação do Sistema Único de Segurança Pública nacionalizado. A emenda constitucional 90... que tem que seguir certa ideologia socialista, ANCAP, liberal, etc. Mato, se você tem dúvida por falta de conhecimento, pode ficar ali pra você alguns vídeos sobre. Não, meu querido, não precisa. Essa falta de conhecimento minha não é porque eu não sei o que procurar, é porque eu tenho preguiça de fazer isso, mano. Eu confesso. Eu tenho preguiça, mano. Hoje em dia eu vivo fazer stream só. Eu termino a stream, eu não fico aprimorando o meu conhecimento intelectual, infelizmente. É por preguiça, querido. Tá? Mas eu sei as fontes. Mas obrigado por tentar ajudar. Centrais que vão gerar coesão. Desta cadeira que eu ocupo, é meu dever lembrar-lhes permanentemente, ter em mente que a política é a arte de produzir consenso entre os diferenças de opinião que a democracia pressupõe. Devemos garantir que as coletividades se manifestem no âmbito do parlamento, por exemplo. O plenário é soberano e foi respeitando essa ideia, a Constituição e o regimento que conduzi estas casas do Senado e do Congresso Nacional. Nesse sentido, e aqui peço mais uma vez, venha para Vossa Excelência para um brevíssimo registro pessoal. Me aproximo do término do atual mandato de presidente. E como tal, na oportunidade que tive de servir a estas casas, ao meu querido Ceará e ao Brasil. Deixo aqui o registro da minha eterna gratidão ao povo do meu querido. Você tem opinião diferente de 90 pessoas que acham que tem que seguir essa ideologia socialista, ANCAP, liberal, etc. Exatamente, mano. Você podia falar isso de forma perfeita. E você colocou de parente, socialista, ANCAP, que é totalmente diferente um dos outros, né? Exatamente isso, mano. Eu não me apego a um nome, cara. Eu não acho que é certo isso. Caminhos de convencer da justeza daqueles caminhos. E assim unificar a população e fazê-la crer. Seja Vossa Excelência o melhor exemplo de conduta que teremos no Brasil, que pretenda exigir dos seus governados, pois as palavras perpetuam os fatos, mas só as ações constroem a história. Ou, como diria a máxima atribuída a Confúcio, o discurso empolga. Posso tirar, mano? Mas o exemplo arrasta. Que Deus ilumine. Que Deus ilumine o mandato de Vossa Excelência, que hoje se inicia, para que tanto Vossa Excelência, presidente Bolsonaro, como Vossa Excelência Mourão, vice-presidente da República, governem em benefício não apenas de parcela da população, mas para o benefício de todo o povo brasileiro. Tenho certeza que Vossa Excelência assim procederá. Agradecendo a presença dos senhores chefe de Estado, chefe de governos e representantes de países amigos, das autoridades diplomáticas, eclesiásticas, civis e militares, bem como dos senhores ilustres convidados e todos os brasileiros que nos assistem nesse momento, que nos honram com a sua audiência. Eu quero agradecer. Eu tirei a nota B, que na minha faculdade não usa entre 0 a 10, usa entre A, B, C, D e F. E B seria a segunda melhor. Aí seria equivalente ao quê, mano? Não foi muito bem meu TCC não, fiz só pra terminar logo o curso. E desnecessário esse discurso de Eunício Oliveira e a cara de Jair Bolsonaro. Ele usou esse espaço para tentar fazer uma prestação de contas, porque ele está saindo do Congresso, ele não foi reeleito. Exato, o Silvio até comentava aqui, né, Silvio? O que você achou desse discurso? Eu seria direto e reto. É desnecessário que o Brasil tenha um senhor desse, com um discurso desse, com essa cara de pau,
de quem vai deixar um rombo de 259 bilhões de reais e ainda teve a cara de pau de falar: não houve pauta-bomba. Houve sim, e quem bancou a aprovação da pauta-bomba foi ele. Para além de aumentos de ministros, de Supremo e etc e tal, quem bancou a pauta-bomba, quem tá deixando um rombo gigantesco é ele. Cara, que aliás vai ter que prestar contas com a justiça, porque está em listas aí. Tem até um codinome, índio, né? E sem o foro privilegiado vai ser mais difícil. O que eu achei... Só um registro, ele desce já pro plenário, né? Ele começa a cumprimentar os chefes de Estado. O que eu achei, Thiago, no discurso do Bolsonaro, né? A gente falava disso quando o Eunice começou com esse discurso muito mais longo que o do presidente empossado. O discurso do Bolsonaro foi uma reafirmação dos motes da sua campanha, aqueles que levaram a sua vitória. Então, combate à ideologia de esquerda, reforço aos valores conservadores, falou ali em reforçar o ideal cristão, judaico-cristão, falou que vai respeitar todas as religiões, mas fez menção específica à religião judaico-cristã. Disse que vai fazer com que o ensino forme cidadãos e não militantes, então todo um reforço do discurso que o elegeu. E na hora que ele fala da retomada do crescimento econômico, retomada do emprego, ele não é textual ao pedir apoio para as reformas. Ele não falou em reformas neste primeiro discurso. Ele vai fazer um outro ainda lá no parlatório do Palácio do Planalto. Mas esse primeiro foi um discurso voltado para aqueles que o elegeram, para a reafirmação da pauta que o elegeu, se comprometeu com ela, falou na segurança, pediu apoio do Congresso para essa pauta de segurança, da possibilidade de ampliar a posse de armas, de combater a criminalidade, para que as pessoas se sintam seguras. Falou duas vezes do próprio mote da campanha, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então vamos ver se no próximo discurso, esse do parlatório, vai ser o discurso em que ele vai conclamar a união de todos os brasileiros. Teve um pedaço importante também em que ele disse que vai governar segundo os preceitos democráticos, de que vai reafirmar a democracia, reforçar a democracia, para que ela não seja só algo formal, mas que seja sentida na prática. Depois eu posso explicar alguns conselhos de movimento que a gente confunde. Uma coisa que me chamou a atenção, eu posso explicar isso, mano, mas eu não posso falar demais. O Andreas está na linha também. Vamos ouvir o Andreas, depois eu pergunto para Vera. Vamos lá. Carlos Andreas, as suas impressões do discurso de Jair Bolsonaro, e não dá para deixar de falar sobre o grande Eunice Oliveira, hein, Carlos Andreas? Tem que ser resumido. Pois é, o discurso do Bolsonaro teve a maior das qualidades, né, Thiago? Foi curto, que é sempre uma qualidade. E foi coerente com aquilo que ele pregou na campanha e com a formação do seu governo, com aquilo que ele fez na formação do seu ministério. Foi um discurso para o Congresso. Ele fez, logo no começo, ao meu ver, muito significativo, uma referência à sua história na casa, ao seu conhecimento da Câmara, que será muito necessário para aprovar as reformas de que ele não falou, mas que eu imagino que falará quando se dirigir ao público no parlatório, no Planalto. Sobre o discurso do Eunice Oliveira, é um discurso falso porque pretendeu fazer um desagravo ao Congresso, mandar um recado ao presidente da República, quando, na verdade, fazia um desagravo a si mesmo. Fez uma defesa de si mesmo ridícula, patética, longa, para alguém que é, além de tudo, um derrotado claramente ressentido. Foi isso que ele expressou aqui e mentiu a respeito de esse cara falava que o Bolsonaro não tinha serve chance, de consolo. É o último discurso do Eunice Oliveira, pelo menos para o nosso interesse, né? Vai agora para uma história de que ninguém se lembrará a partir de março, diferente liberal, libertário, de tomar lugar o novo Congresso, ninguém mais, fevereiro, ninguém mais se lembrará de Eunice Oliveira e assim será. Possível só um registro assim que o presidente deixar o Congresso Nacional, ele ainda não deixou, continua cumprimentando autoridades, mas já fora do plenário, ele fará a revista As Tropas, e tem inclusive sobrevoo da Esquadrilha da Fumaça. Dos ministérios, a pista que vem